E aí, como é que vocês estão, senhores consultores, senhores oraculistas? Pessoal, hoje a gente vai falar rapidinho sobre uma questão que envolve a dúvida na hora do atendimento quanto a qual método, qual metodologia usar. Por exemplo, eu posso utilizar, junto com o baralho cigano, a mesa celta, a mesa... enfim, eu vou ser bem direta e bem prática. Qual é o momento de utilizar a mesa de 9 ou a mesa de 36, a mesa real? Né? Eu vou ter que ser bem específica também usando aqui o meu caso, porque esse vídeo também vai servir para esclarecer alguns clientes que quando me consultam não sabem qual dos dois utilizar. A mesa de 9, ela, a nível de valores, tem aí uma pequena diferença bem insignificante dado o valor do serviço, da qualidade do serviço que eu ofereço, né? Que no caso a mesa de 9 está apenas R$30 e a mesa de 36 cartas, a mesa real, está R$45. Então, por causa de acho que 15, R$10 de diferença, você não deixaria de ter uma consulta completa, mas não que a mesa de 9 não complete, mas, por exemplo, gente, se for no sentido de relacionamento, o melhor é a mesa de 9, porque às vezes vocês vêm pra mim, não querem falar como que tá a situação, porque, claro, né, certíssimo, querem explorar o máximo de resposta do oráculo, e não falam pra mim como que está a situação. Eu também não pergunto, às vezes eu também nem quero saber. Mas tem uma hora que é bom saber a necessidade da situação, porque escolher o formato do jogo vai ser crucial. Porque digamos que você esteja numa situação de emergência, de urgência, e você escolhe o equipamento errado lá, o médico vai lá e escolhe o equipamento, era para fazer era para você receber inalação, você recebe outro tipo de procedimento. Você concorda que você não vai ter os mesmos resultados, né? Assim, embora, claro, eu consigo dar uma resposta dentro da mesa de 9 para relacionamento. Mas, gente, a mesa real, ela é tão lindinha, ela é tão específica, ela é tão, sabe, perfeita no sentido de sanar algumas necessidades, que se você tiver num momento de dificuldade no seu relacionamento, e mesmo que você não queira expressar, né, falar os detalhes, que às vezes é até ruim, não é bom mesmo, você escolhe a mesa de 9, aliás, a mesa real de 36, que vai valer super a pena e você vai ter uma assistência bem mais, e eu tenho certeza que 15 ou 10 reais de diferença não vai mudar em nada a sua vida, e você ainda vai ter um retorno, sabe, assim, mais prático, gente, mais certo, porque juro pra vocês, se você já tá com problema no relacionamento e às vezes não quer falar, né, porque, por exemplo, veja nesse caso aqui, só um exemplo. Vocês entenderam? Tive que dar uma paradinha porque chegou a cliente. Deixa eu parar. Vocês entenderam, gente? Porque nesses dias eu atendi uma moça e a gente fez a consulta de 9, né? E no final era para relacionamento. Eu fiz uma checagem energética e falei, bem, seria boa a mesa real, mas mesmo assim, vamos lá. Fiz lá a checagem, para ela tava bem, para ele tava um pouquinho mais pesado. E ela se mostrando também, né, conscientemente, assim, bem, como controlando a situação. Mas no final, ela meio que deu uma desequilibrada e do nada me pediu conselho, falando que estava desesperada já e que, contrariando até o que tinha dito anteriormente, né, que aconteça o que acontecer, ela vai estar preparada, porque é um relacionamento que às vezes prejudica, faz mal para ela.
Mas de repente ela já estava mais descontrolada e depois que eu fiz toda a consulta do jogo de 9 para ela, ela veio, me parou e me pediu conselho porque achava que ia terminar, né? Aí eu fiquei assim muito sem saber o que fazer de uma certa forma, né? Sem saber como interagir, porque eu tive que parar por aí, porque, gente, eu tenho que seguir um certo protocolo, sabe? Que está incluso até na questão dos valores, tudo é devidamente calculado, né? Porque você tem que calcular e avaliar bem a situação de que você está no momento, antes de consultar esse tipo de serviço, porque você pode muito ser enganado, ser ludibriado nesses momentos, né? Ainda mais, estava bem claro que ela estava demonstrando já aí um certo nível de vulnerabilidade emocional, o contrário do que ela se demonstrou no começo do jogo, onde que praticamente então o que nosso diálogo não deu em nada, né? Não adiantou nada eu ter passado todas as informações para ela. Só que, gente, como eu já falei, quando vocês vêm consultar o meu serviço, uma coisa é o serviço do conselho oracular e outra coisa é a minha opinião pessoal. Primeiro que eu não cobro para dar minha opinião pessoal e mesmo sem cobrar eu não dou, porque não adianta, eu sou do tipo de pessoa que não acredita em conselho, não acredita em mudanças radicais de pessoas e não acredito muito que a gente conversa as pessoas muito no gogó, na fala. Não acredito muito nessa coisa sabe? Porque no fundo da alma cada um segue seu caminho, segue seu mestre, seu guia, seu coração, sua alma, seu desejo. Então eu não acredito muito em coisa de conselho. E também não sou muito levada a essa visão romântica do assistencialismo em meio à dramaticidade, porque as pessoas quando estão num estágio vulnerável, assim, sensível emocionalmente, vocês estão entendendo, né? A pessoa fica meio que querendo... Porque assim, se eu já tinha dado todo o conselho, baseado no oráculo, baseado no posicionamento dele, mesmo sem ser mesa real, de repente como que ela vem me pede um conselho? Eu já tinha dado a visão oracular, o diagnóstico, todo o trabalho oracular já tinha passado. De repente, do nada, ela me pede um conselho e ainda colocou porque achava que ia terminar. Aí eu não teve nem... Deus sabe como dá aquele bug na mente. A tela azul. Mas assim, de uma certa forma eu sabia, né, porque esse era o meu limite, que eu não teria muito o que interagir com ela, no máximo poderia jogar uma mentalização lá. Como de fato, né, esperei um dia, dois e joguei uma questão, perguntei se ela estava bem, claro, né, porque você tem que saber se a pessoa tá bem, né, apesar de tudo. E ela deu até risada, né, não me falou exatamente o que, mas estou bem, respondeu bem. Deixando claro, né, gente, que realmente foi a gente não pode se deixar levar pelo drama do cliente, né, Claro, você deve se deixar levar pelo drama no sentido de que a pessoa tá te pedindo assistência, o que você pode fazer, né, inicialmente de emergência. Mas se você já fez a sua parte, já fez todo o protocolo, já fez tudo direitinho, não adianta, não você vai repetir tudo de novo que você falou? Porque aí então houve uma falha na comunicação, né? Ela não se posicionou da forma tão urgente e dramática como ela estaria, então, desde o começo da consulta, né? Porque a forma de questionar, a necessidade, qual o método escolher, tudo isso aí consta, como eu falei no começo, é como uma cirurgia, um trabalho.
E ainda mais porque depois de tudo isso que eu mesmo me conscientizando da da urgência da situação dela, porque afinal nós tínhamos um urso na cabeça dela, eu passei todos os trabalhos rituais de proteção e limpeza energética e ela já se prostrou desesperadamente desesperada antes mesmo de fazer os procedimentos, onde que eu fico mais de 20, 30 minutos, gente, ensinando para vocês a necessidade dos rituais de limpeza energéticas, quando temos ataques ou alguma força estranha do nosso lado, como a carta do urso. E de fato, né, ela ficou no ataque emocional, emotivo, característico do id, da sombra, né, desses conteúdos aí recalcado, reprimido, que emergem do inconsciente, que é a cara do id, né, da sombra, desses sentimentos instintivos do campo das emoções, do emocional não governado, descontrolado. Então, de fato, ela teve sim, né, esse descontrole do urso, mas até então, né, a consulta tinha sido feita no período da manhã, ela chegou a pedir esse conselho desesperado, se eu não me engano, à noite. Eu já tinha passado todos os procedimentos e não adianta, gente, vocês entrarem no estado de desesperos, recorrendo a consulta, o trabalho do profissional, e sem fazer o trabalho que precisa ser feito antes, né? Agora, se você precisa demonstrar uma necessidade, um perfil de urgência, seja claro desde o começo, para que o seu ego, a sua psique, sinta-se nutrido no sentido da urgência da questão. Agora, a pessoa não demonstrava assim essa urgência, até um certo autocontrole, e as cartas também mostravam lá aborrecimento passageiro e no final estrela, dando a sequência de que ela continuaria no relacionamento. Agora, para ele sim que estava pesado, os movimentos que ele fizesse iria fazer com que ele se arrependesse. Então, só essa palavra que eu falei para ela, os movimentos que ele vai fazer, que ele fizer, ele vai terminar se arrependendo. Então era só uma questão dela ficar calma. Então ela já estava tão enredada, de uma certa forma, nenhum sentido na situação, que ela não trabalhou comigo e os oráculos também não mostrou o urso. Claro, eu até passei os banhos energéticos, mas a questão às vezes precisa ser tratada de uma forma não só energética, mas também de uma forma oral, né, da forma verbal, trazida para o consciente. As palavras devem ser ditas, a gente deve tratar aquele assunto de uma forma, né, tipo assim, de bem consciente, né, de humano para humano, de pessoa para pessoa, trabalhar aquela questão, gente, vocês estão entendendo, né? Tem questões que precisam ser... Outras questões você pode tratar energeticamente com os banhos, com as ervas, mas se você está numa situação de desespero, de constrangimento, de falta de orientação emocional, essa situação deve ser exposta desde o começo. Então, se você está vendo que o relacionamento está capenga, tem alguma coisa aí, alguma coisa que está uma pedra no sapato que está incomodando, dá-lhe mesa real, né, gente? Vamos trabalhar a mesa real, porque aí eu vejo toda a configuração energética que está em torno do casal, a energia que vão estar entre vocês até os próximos 30 dias. E o mais importante, se vocês estão se aproximando ou estão se afastando. Veja aí dentro desse campo de visão quantos conselhos a gente pode pegar, quantas perguntas vocês podem fazer dentro dessa questão do que aquela visãozinha restrita da mesa de 9. Sim, claro, às vezes a mesa real só traz um panorama geral e isso desperta outras questões, né? Desperta por quê? Porque a gente viu aquela situação mais urgente, já deu aquela olhada, o coração fica tão aliviado que você começa a querer saber de outras coisas. Aí essas outras coisas que não estão lá abrangendo, a gente vai sim para a consulta de 3, aí sim a gente vai para a consulta de 9, mas a nível de relacionamento, mesa real urgente. Se for
a nível de, principalmente se o relacionamento estiver meio estranho, meio difícil. Não precisa chegar e falar pra mim, olha, tá acontecendo isso. E não precisa falar. Não precisa, gente. É só falar, eu quero a mesa de 9, vai ter esse valor. E outra coisa, por isso que eu faço valores acessíveis, porque vai precisar dar uma continuidade, gente. Porque depois dessa primeira consulta, na outra a gente vai ver se realmente você ouviu meus conselhos, se fez sentido, se vocês estão se aproximando de fato ou continuam se afastando. Isso sem precisar pagar absurdos com macumba, gente, nada contra. Mas eu juro pra você, a mesa real, ela funciona nesse sentido. Eu tô falando isso, não é por, sabe, não é porque, gente, eu quase fui, eu sou agnóstica, eu quase virei ateia, de tanto que eu duvidava, assim, sabe, era cética com relação a tudo, até eu descobrir que realmente essas coisas existem, e nunca que eu daria minha cara a tapa se eu não tivesse tido esse tipo de confirmação. Esse é um assunto sério, e a partir do momento que eu me disponibilizo a falar, dar meu nome, mostrar meu rosto, é porque eu tenho suporte mental, intelectual, espiritual o suficiente para rebater todo e qualquer tipo de argumento, de contra-argumento, né? De crítica. Então, pode falar, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários, mas eu queria que estivesse bem claro a diferença da necessidade, da urgência no que se refere ao tratamento do relacionamento. Depois, na mesa de 9, a gente vai verificar só as energias, a tendência. Claro, com a mesa de 9, eu posso verificar como que está a energia sua com relação a ele, a energia dele com relação a ela, se você for homem. Mas o interessante mesmo é ver a interação entre o casal. E se você tiver numa situação difícil, creia-me, com relação a relacionamento, você vai precisar sim fazer a mesa real, que é mais completa. Inclusive, é uma diferença aí que vai servir para vocês que estudam, para os meus potenciais alunos, para saberem, para terem essa percepção que o cliente pode vir aí achando que vai conseguir ter todas as informações que quer numa consulta de 3 ou de 9, sendo que na mesa de 36 é o mais, sabe, você precisa do campo de visão correto para você tratar a deficiência, a necessidade específica, né? A gente já falou sobre isso. Ô, gente, se ficou alguma dúvida, vocês me deixam no comentário. Fechamos hoje em 18 minutos e por hoje é só. Até a próxima.